Bom dia a todos, aqui quem fala é Lucas Sassi, eu sou sócio da área de gestão da Quadrante Investimentos e eu vim aqui conversar um pouquinho mais com vocês acerca do tema da diversificação das carteiras locais que a gente já vem falando há alguns vídeos. Então, por que a gente está falando tanto sobre diversificação? A pandemia do coronavírus, ela gerou uma grande incerteza e uma grande volatilidade nos mercados financeiros, principalmente nos países emergentes, que são aqueles países que têm uma dívida maior, principalmente quando a gente compara a relação dívida-PIB. Nesse cenário, o Brasil se encontra ainda pior do que alguns dos seus pares. Se a gente olhar, a gente já vem há alguns anos falando sobre reforma previdenciária, reforma tributária, reforma administrativa, e efetivamente a gente só conseguiu aprovar um plano de reforma previdenciária. Então, com todas as medidas que são necessárias e que foram adotadas pelos governos para combater essa pandemia, a nossa dívida deve chegar próxima a 100% do PIB ainda nesse ano. Então, quais foram os movimentos que a gente tomou para diversificar, para investir em ativos que não estão correlacionados diretamente com uma melhora do cenário brasileiro? A primeira delas foi a adoção do câmbio no fundo QI macro. A segunda delas, que a gente comentou no último vídeo, foi a inclusão do fundo da Western Asset de BDRs no fundo QI Bolsa. Lembrando que os BDRs são papéis de empresas norte-americanas que são negociados aqui na Bolsa Brasileira e que também negociam com a valorização cambial, quer dizer, com o dólar. E hoje eu estou aqui para comentar um pouquinho mais sobre os nossos movimentos no fundo QI Seleção. Sempre lembrando, o QI Seleção é um fundo de fundos multimercado. Nele a Quadrante escolhe os gestores que ela acredita que vão ter a melhor capacidade de navegar no cenário que a gente está enxergando. Então, o que a gente tem feito nos últimos dias e nos últimos meses? A Quadrante reduziu a exposição do QI Seleção nos fundos macro. São aqueles fundos que operam bolsa, juros e moedas, normalmente de forma direcional, apostando numa melhora ou numa piora do preço desses ativos. Esses fundos que já chegaram a representar quase metade do fundo QI Seleção, hoje representam 30%, que são o Legacy e a Quest. E a gente aumentou a participação dos fundos quantitativos. Essa participação já foi muito grande lá na época do Joesley, que a gente queria uma maior diversificação. A gente reduziu ela com a melhora do cenário e a gente está levando ela para cerca de 30% do fundo nesse momento. A gente tem 2 fundos quantitativos na carteira, o Kadima High Vol e a gente incluiu agora, que a gente apresentou para vocês, o Giant Zaratrusta. E a gente sabe que quando a gente fala de fundos quantitativos, esse é um mercado ainda incerto, ainda desconhecido aqui no Brasil para a maioria das pessoas. Então a gente achou que a melhor forma de explicar para vocês o que são esses fundos, como que eles trabalham a gestão, é convidar um dos sócios das casas que a gente investe para falar um pouquinho mais com vocês. Então agora a gente vai ouvir um pouquinho do Rodrigo Terri, que é sócio da Giant, o que são esses fundos. Qualquer dúvida, a equipe da Quadrante está sempre à disposição e obrigado pela atenção de vocês. Se você já investe em fundos, provavelmente alguém já te falou sobre os tais dos fundos quantitativos. E você, como todo mundo, tentou entender o que ele falou, mas provavelmente o que ficou foi a palavra robôs. Bom, hoje eu vou explicar exatamente o que são e como funcionam os tais dos fundos quantitativos, de uma forma intuitiva e fácil. Então vamos lá. A definição correta de um fundo quantitativo é que ele é um fundo cuja gestão é feita através de modelos computacionais ao invés de seres humanos. Tá, eu sei que isso não quer dizer muita coisa. Então, para eu te explicar de uma forma mais simples, eu vou tentar traçar um paralelo com o fundo multimercado mais famoso aqui no Brasil, que é o tal do fundo macro. Você com certeza já ouviu falar desse fundo, dado que existem inúmeros por aí. Basicamente é aquele gestor que entende muito sobre o mercado financeiro e economia e ele consegue traçar cenários e se posicionar para ganhar dinheiro com esses cenários. Vamos fazer um exemplo de um gestor que está imaginando que o Brasil vai passar por um período de muito crescimento. Baseado nisso e na experiência que ele tem, ele sabe que as ações tendem a se valorizar. Então ele vai e compra as ações. Ele pode até entrar nessa posição com um limite de perda máximo, digamos 5%, ou até com um limite de ganho que ele queira, por exemplo 15% nessa posição. Ou às vezes ele entra sem nenhum desses limites. Ele somente entra na posição e conforme o cenário mudar, ele vai tomar uma decisão do que fazer. Esse é o processo de um fundo macro de ponta a ponta. A gestão quantitativa segue exatamente a mesma ideia, só que ela adiciona algumas etapas a esse processo. 2 dessas etapas são as mais importantes. Primeiro,
Ao invés de eu me basear somente na minha experiência e no cenário atual, o gestor quantitativo vai atrás de 100 anos de dado de vários países e ele vai tentar encontrar vezes onde o crescimento foi elevado. E ele vai verificar se, quando isso aconteceu, realmente os preços das ações subiram. Dessa forma, ele tem a história do lado dele e um entendimento muito mais profundo se aquela hipótese que ele tinha realmente funciona. E o gestor quantitativo faz isso utilizando técnicas estatísticas e muito poder computacional. De uma forma simples, pensa que ele está programando um computador para tentar encontrar esse padrão. Toda vez que um crescimento sobe, se as ações também sobem. Se ele verifica esse padrão, ele pode utilizar isso no modelo que ele vai desenvolver. E a segunda etapa mais importante. Uma vez que você validou a sua hipótese, chegou a hora de realmente construir o modelo em si, que nada mais é do que um programa de computador que vai ficar procurando esse padrão e toda vez que ele encontrar, ele vai emitir uma ordem automaticamente para a corretora. Imagina isso como se fosse um radar, ele vai ficar à procura do padrão. Só que ele é extremamente rápido para emitir a ordem dele e ele vai trabalhar 24 horas por dia. Mas eu argumentaria que o ponto mais importante ainda não é nem isso. É o fato de que o modelo tem todas as regras muito bem definidas dentro dele. Ou seja, quando ele entra numa posição, ele já sabe exatamente a hora de sair e a que preço. O que é diferente de um gestor macro. Imagina que aquele gestor tomou a decisão de entrar na posição, mas depois de um certo tempo o cenário não foi exatamente aquilo que ele queria. Até ele decidir sair da posição, ele vai levar um grande tempo que o modelo já pode ter saído e entrado na posição oposta, e mais que isso, às vezes ele pode deixar a emoção dele influenciar a decisão, e isso pode ser extremamente prejudicial para o cotista. Ao tirar o emocional da jogada, você garante que aquilo que você planejou é exatamente o que está sendo feito. E além disso, você livra o tempo do gestor para pensar em coisas diferentes, para inovar em outras áreas, ao invés de ficar lá na frente do computador o dia inteiro fazendo as mesmas operações. Por isso, quando você vai numa gestora quantitativa, é uma experiência muito interessante, porque ao invés de você ver aqueles tradicionais economistas e ex-tesoureiros gritando para fazer as operações, você vai ver, na verdade, pesquisadores, matemáticos, desenvolvedores de software sentados, desenvolvendo e pesquisando coisas diferentes a serem feitas, porque os modelos já estão sendo executados de uma forma automática. E talvez aí tenha o segredo da grande diversificação de um fundo quantitativo, e por isso que vale tanto a pena investir neles. Porque como eles pensam e funcionam de uma forma tão diferente, o resultado deles não tem absolutamente nada a ver com o resultado dos fundos tradicionais. E aí você tem um grande benefício de ter os dois na carteira.